Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Ah, Espírito Santo, como nós te amamos. Nós nos rendemos ao Senhor. Deus, nós sabemos que foi o Senhor que nos trouxe hoje aqui. Nós fomos atraídos pela sua presença, o seu convite de amor. Pai, nós não viemos aqui simplesmente por conta própria. O Senhor nos quis. O Senhor marcou um encontro com cada um de nós aqui nesta noite. E nós te louvamos por tão grande privilégio. Diga assim: Espírito Santo, eu abro o meu coração. Eu me esvazio agora de tudo que possa me distrair. Eu me esvazio agora de todas as minhas preocupações. Eu lanço aos pés do Senhor todas as minhas preocupações. E eu digo: eu confio no Senhor. Diga mais uma vez: eu confio no Senhor. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Ele é digno de ser louvado, de ser exaltado em todo o tempo. Irmãos, eu gostaria de compartilhar algo. A palavra do Senhor, que ela é linda, poderosa. Nosso Deus é um Deus de providência, nosso Deus é um Deus de bondade, nosso Deus é um Deus que é abrigo. Ele é a nossa rocha inabalável, Ele é a luz que ilumina os nossos caminhos. É dele que vem tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem dele, é por ele, e nós devolvemos a ele todos os dias das nossas vidas. E hoje eu vou ministrar uma palavra, eu vou ser uma mensageira de uma palavra do Senhor, de um livro que eu gosto muito, que é o livro de Salmos. Quantos gostam do livro de Salmos? Eu amo o livro dos Salmos. O livro de Salmos é um livro de cânticos e orações. Quem sabia disso? Acredita? O livro de Salmos, com todos os salmos que você olha, ou ele é um louvor, ou ele é uma oração. E eu me lembro, isso me traz uma lembrança a respeito do cantor cristão. Quantos já ouviram falar em cantor cristão? Harpa cristã. Então, eu cresci ouvindo as músicas do cantor cristão, pastora. O pastor que me batizou, o pastor Joel Ferreira, na 4ª Igreja Batista daqui de Goiânia, ele fazia assim, ó. Os cultos de domingo, ele chegava no culto, e aí do nada ele virava assim: irmãos, vamos abrir o nosso cantor cristão no hino, sei lá, 60. E aí, a hora que ele falava isso, a igreja já se levantava. Era engraçado de ver. Ele não pedia o povo para levantar. O povo já se levantava. O coral que estava espalhado no meio da galera assim, já vinha, tomava o seu lugar e começava: saudai o nome de Jesus. E aí ia. E aí todos se uniam em uma só voz e adoravam o Senhor. Irmãos, é um negócio que acho que Deus, ele fica assim: eu preciso ir lá ver esse povo, porque eles estão cantando de um jeito tão forte, igual aconteceu agora aqui no louvor. Quantos creem que o Senhor recebeu o seu louvor? Coisa linda quando nós nos unimos nessa adoração corporativa, quando nós atraímos em comunhão a presença do Senhor. E o livro de Salmos é mais ou menos isso, mais ou menos como se fosse um cantor cristão com hinos e orações. E hoje, obrigada, Vitor, você é lindo. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês Salmos 1, o primeiro capítulo de Salmo. Acho que eles vão projetar aqui. Eu vou lendo na versão NVT, que é a nova versão transformadora, dessa Bíblia linda que eu ganhei de aniversário. Bíblia de Estudos e Sermões de Charles Spurgeon. Uma benção, irmãos, viu? Se você gosta de estudar a palavra de Deus, quer ter mais conhecimento a respeito do Senhor, vou te incentivar. Compra uma Bíblia de estudo, ou fala para o irmão assim: irmão, me dá de presente uma Bíblia de estudo. Seja abençoado, me abençoando. Porque se a gente planta, a gente não colhe. Não é verdade? Então planta uma Bíblia na vida do irmão, gente. Não é verdade? É, ué. Então, irmãos, o livro de Salmos, ele tem incontáveis mensagens. Mas a principal é ensinar como nós vamos nos relacionar com Deus em qualquer situação, em qualquer adversidade. E hoje nós vamos extrair algumas lições importantes desse capítulo. Vamos ler juntos? Diz assim, na versão NVT. Yes, vamos lá. Feliz
é aquele que não segue o conselho dos perversos. Eu queria só chamar a sua atenção para o seguinte: leia cada palavra, entenda cada palavra e cada frase, porque é muito importante. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como a palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Nós vamos nos apegar, aqui nesse capítulo, nós temos um contraste entre o justo e o ímpio. Nós somos justos, amém? Você é justo? Glória a Deus. Então nós vamos nos apegar às lições que o Senhor tem para trazer para nós, que fomos justificados no Senhor. Pedro, você que está aqui. Glória a Deus. Pensei que era a Amanda. Olhei, vi a Amanda e falei, uai, é um anjo, o que acontece? Então, irmãos, a primeira palavra que eu quero destacar com vocês é a primeira palavra, do 1. Feliz. Diga assim, feliz. Qual que é o contrário de feliz? Triste. Então, quando ele fala feliz, eu me reporto à felicidade, logicamente, né? E a felicidade, ela não é algo que é condicional a posses, pelo menos não deve ser. A felicidade verdadeira, ser feliz, bem-aventurado, ter satisfação. Essa nossa felicidade, ela não pode ser condicionada a nem ter posses, a nem em pessoas, a nada disso que existe nessa terra, porque tudo na verdade é perecível, concordam? Tudo é perecível. Toda vez que nós colocamos as nossas expectativas em algo que é perecível, a resposta a isso provavelmente será expectativa frustrada. Então quando que o salmista fala feliz, é aquele que não segue o conselho dos perversos. Ele dá a primeira dica sobre uma bem-aventurança. Ele dá uma primeira dica sobre onde nós vamos encontrar satisfação. E ele já começa com uma negação. Ele não vai falar, feliz é você que faz. Então atenção a isso. O primeiro não que ele fala, no versículo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Feliz. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:4, ele diz assim: alegrem-se sempre. Alegrai-vos no Senhor sempre. Regozijem-se sempre. Quando que a gente tem que estar feliz? Sempre é quando? Sempre. Mas Carla, se eu passar por um momento difícil na minha vida, no meu relacionamento, eu tenho que ser feliz? Sempre. Faz parte, então? Mas que felicidade é essa louca, desse jeito, que nas adversidades eu vou estar feliz? Como que funciona isso? Nós não acabamos de falar que a nossa felicidade ela não é condicionada a posses, a coisas, a adversidades, porque na verdade a nossa felicidade ela está no Senhor. Salmo 37:4 diz assim, o que diz, Léo? Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele. Tem algumas versões que falam, alegre-se no Senhor. Alegre-se em quem? No meu carro? Alegre-se na minha profissão? Alegre-se no meu marido, no meu relacionamento, no meu ministério? Não, alegre-se no Senhor. E aí então Ele satisfará o desejo do nosso coração. Muitas vezes nós invertemos. Sabe o que nós esperamos? Nós esperamos que o Senhor satisfaça o nosso desejo. E aí então nós nos alegramos. A verdade é que ser grato ao Senhor pelos benefícios que Ele nos dá é maravilhoso, é uma bênção. Só que o princípio é o contrário. Independente do que Deus faz por mim, na verdade Ele já fez.
eu me alegro nele. Eu me alegro nele. Então não tem como a minha expectativa ser frustrada, Léo. Não tem como eu passar por momentos de angústia, às vezes uma doença, às vezes uma dor, e estar cabisbaixo, triste. Não tem como. Se a minha alegria está no Senhor, Ele não muda. Ele é constante, Ele é poderoso, Ele é criador dos céus e da terra. O que eu vou temer? Mar nenhum, tempestade nenhuma é capaz de tirar a minha felicidade, pois ela está no Senhor. Então, entendendo isso, que a nossa felicidade está no Senhor, nós entendemos que nós, cadê? Lá? Não segue o conselho dos ímpios. Por quê? É isso que fala mesmo, né? Não segue isso, não seguir o conselho dos ímpios. Por quê? Muitas vezes, nós nos apegamos ao que fazer. Nós nos apegamos ao que não fazer. A maioria das vezes, não é verdade? Então, peraí, o que eu tenho que fazer? Eu recebi Jesus Cristo no meu coração, minha vida foi transformada. Eu, como um cristão que quero crescer na graça e no conhecimento de Cristo, o que eu faço? Vamos lá. Eu estudo a palavra de Deus. Check. Eu oro. Check. Eu jejuo. Check. Mas aí, eu então começo a fazer coisas que na verdade eu não deveria fazer. Porque se eu estou fazendo já o que eu devo, às vezes eu nem penso. Quando eu vejo, eu já fiz algo que eu não deveria fazer. E na verdade, nós devemos nos atentar aos nãos. Então, se nós sabemos o que fazer, nós precisamos nos atentar ao que não fazer. Quando aqui, nessa parte diz, não segue o conselho do perverso, o que acontece? Hoje, a maior forma de influenciar as pessoas é através do entretenimento. É através da internet. Nós somos ali totalmente, nós estamos conectados. Quem aqui usa Instagram? Facebook? Twitter? TikTok. Então, nós estamos conectados em todas as redes sociais o tempo todo, visualizando pessoas de todos os tipos, tribos, raças e nações, não é, Mônica? E querendo ou não, nós podemos muitas vezes ser sutilmente influenciados por essas pessoas. E nós devemos abrir o nosso coração e os nossos olhos para ser influenciado por alguém que não teme a Deus, mocinho. Geralmente o conselho de um perverso, o conselho de um ímpio, o conselho de alguém que não teme a Deus, por exemplo, sobre santidade, o que será? Nossa, esse povo brega. Santidade, você é doida? O que é esse negócio de santidade aí? Tem nada a ver. Qual que é o conselho do ímpio, do perverso, de uma pessoa que não tem o temor do Senhor a respeito de casamento? Ah, moço, pode ser bobo. Menina no seu trabalho está dando uma moral para você. Olha que você é boba. Todo dia fazer comida para o seu marido. Para que isso? Não. Isso é o conselho de quem não tem o temor de Deus. É o que nós vemos em filmes, é o que nós vemos em internet, é o que nós vemos no Instagram. Também amo vocês. Yes. Então assim, gente, o que acontece? O conselho do perverso só nos leva para o caminho da destruição. Nós é que temos que influenciar as atmosferas. Nós é que temos, por dever ser luz, clarear o entendimento das pessoas. Agora, porque lá no Instagram a menina falou que pode isso, que pode aquilo, eu vou começar a fazer aquilo porque ela falou. Na verdade, a nossa vida tem que ser guiada por isso aqui, ó. A palavra de Deus, é ela que te guia em retidão. É ela que te leva para o caminho da eternidade. É ela que te leva para cada vez mais afunilar o seu relacionamento com o Senhor. Se a pessoa não teme ao Senhor, se a pessoa não tem frutos, não ouça. Na verdade, ore por ela, para que o Senhor tenha misericórdia. E seja você um influenciador. Não siga o conselho dos perversos. O próximo não que tem. Não se detém no caminho dos pecadores. Eu vi um pastor falando que esse caminho dos pecadores é assim, ó.
Antigamente os negócios eles eram feitos no caminho, na rua. Então as pessoas passavam, vendiam e tal, trocavam as coisas e aí faziam negócio e tal. E muitas vezes esses negócios eram feitos de uma forma que sempre passava o outro para trás, encobria uma coisa aqui, pegavam do outro num preço e levava para lá para outro preço exorbitante. Então a forma de fazer negócio, todos nós aqui, de alguma forma, temos contato com dinheiro, ou sendo um funcionário, ou sendo um dono de empresa, ou um empreendedor, nós temos contato com dinheiro. Não se deter no caminho dos pecadores é não permanecer no erro. Muitas vezes nós nos paramos para servir o dinheiro em vez de servir ao Senhor. Na verdade, o dinheiro é que nos serve, irmãos. Não somos nós que servimos o dinheiro, não. O dinheiro, ele nos serve. Então nós não podemos negociar princípios e valores. Porque no momento que eu negocio princípios e valores, eu estou falando, o meu Deus é Mamon, é o dinheiro, é Ele que governa a minha vida, é Ele que me dá os passos de como eu vou negociar, de como eu vou fazer. Então aí, porque o outro sonega imposto, eu vou sonegar. Porque o outro paga um valor na carteira e o outro por fora eu vou fazer. E aí, a gente entra no outro não, o conselho do ímpio, o caminho dos pecadores e por aí vai. Nós não somos desses, irmãos. Nós não somos destes. O Senhor diz aqui, ó, a palavra de Deus diz aqui, feliz. Isso aqui não traz felicidade. Andar no caminho, se deter no caminho dos pecadores, seguir o conselho dos ímpios, é o contrário. Eu vou ser infeliz. Então nesse versículo, só nesse versículo a gente já extrai grandes lições para as nossas vidas. O último, não, nem se junta à roda dos zombadores. Aqueles que escarnecem da palavra, que fazem gracinha com a fé, com a vida cristã. Quantas vezes a gente para em rodas que as pessoas começam a falar coisas que não edificam, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, a gente fica ali, a gente às vezes não compartilha de falar alguma coisa, mas está ali ouvindo. Isso não é lugar para nós estarmos, não são pessoas, igual eu falei, nós precisamos influenciar e não ser influenciados. Então feliz é aquele que não se junta, nem se junta. Então andar e permanecer e se juntar isso é o contrário do que o Senhor espera de nós, do caminho na verdade que Ele já trilhou para nós, um caminho onde a alegria ela é verdadeira e ela não é passageira, independente de circunstância, independente de qualquer coisa. Versículo 2, o que diz? Vamos ler juntos? Pelo contrário, Pelo contrário, ele não faz nada daquilo. Ele aceitou os nãos como a trajetória para a alegria, para a felicidade. O que ele faz? O prazer dele está na instrução do Senhor, está na orientação do Senhor. E onde está essa orientação? Aqui na palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós entramos, que nós nos aprofundamos nos segredos do Senhor. Os segredos do Senhor são revelados a nós. E aí então nós temos uma forma segura de caminhar, porque a palavra de Deus nos respalda. E é tão incrível, irmãos, porque o nosso caminhar, quando nós usamos a palavra de Deus, como nós recebemos a palavra de Deus como uma bússola, que vai guiar, vai me nortear. Não tem como eu não me arrepender dos meus maus caminhos. Não tem como eu não me arrepender das coisas más, porque a palavra de Deus ela traz luz sobre a escuridão, ela mostra. Então a partir do momento que eu estou lendo a palavra, o arrependimento vem, acontece uma metanoia, o arrependimento, a transformação, eu converto, eu estava andando para cá, então eu viro para cá, porque eu entendi que o caminho do Senhor é o melhor, que os planos dele são maiores que os meus, e que é nele que eu devo confiar, e trilhar esse caminho, onde a minha mentalidade é renovada, onde a minha mentalidade tem a mentalidade do céu e não da terra. E sabe o que acontece quando nós nos conectamos com o Senhor dessa forma? Nós de verdade trazemos a realidade do céu para a terra. Irmãos, aconteceu uma experiência muito engraçada, mas que trouxe um insight muito lindo, que eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos. A respeito disso, dessa conexão, de trazer a realidade do céu para a terra.
eu estava com problema no computador, a minha internet, tipo, estava muito lenta. Eu trabalho com internet, trabalho com marketing digital. E eu precisava fazer uploads, downloads, e mexer, e abrir várias páginas ao mesmo tempo, e texto, e vídeo, e foto, e tudo. E eu, gente, misericórdia, o trem tá travando. Eu pago uma internet de 240 MB e o trem não tá funcionando. Medi a internet, aí, tipo, tava 50, 70. Eu falei, não tem lógica, eu vou ligar lá. Não queria ligar, não, mas eu falei, vou ligar, tem que ligar. Aí liguei, agendei uma visita técnica. O rapaz foi lá, a visita técnica. Eu, paciente, amorosa, feliz que ia resolver meu problema, tô esperando a visita técnica, Léo. Aí o rapaz vai, pega o telefone dele, abre lá o site lá, que é o site verdadeiro lá, que vai medir a internet, que vai falar que é a velocidade realmente que consta e tudo. Aí ele mede e fala, uai, sua internet está com 220. Eu falei, quê? Não, isso tá errado. Tá errado, isso não pode ser, gente. Eu tô aqui, ó, mede no meu aqui. Não, mas é porque, olha aqui, você ainda tá pegando 5G. O quê? Pegando 5G, como assim? Falei, nem no meu iPhone, eu nunca nem vi 5G. A hora que eu peguei o iPhone 5G, eu falei, uai, moço, tá 5G mesmo. Mas deixa eu te falar, eu trabalho muito no computador. Como é que faz pra gente esperar essa internet chegar aqui, nesse computador? Ele ficou rindo pra mim, né? Entendi, moça. Aí ele mexeu de um jeito, mexeu do outro. Ele falou, então, deixa eu te explicar. Eu falei, ixi, lá vem, né? Sabe o que acontece, moça? Seu computador, o seu sinal está chegando perfeitamente, certo? Eu falei, certo, eu vi. No meu celular também chegou 220 e tal. Então, mas o seu computador, a sua placa, ela só recebe até 100 no cabo. Olha aqui, ele abriu a placa lá, o negócio lá, na configuração, estava 100. E na Wi-Fi, ele só suporta 70. Eu falei, e por que ninguém nunca falou isso pra mim? Por que toda a vida eu contratei 240 e meu computador, ele nunca vai passar de 100? Eu sempre na expectativa de 200, nossa, 200, muito rápido e tudo, nunca. Aí, beleza, eu fui compartilhar com o técnico do meu computador mais tarde, eu tô falando pra ele, não sei o que, de repente o Espírito Santo veio assim, então, Carla, é assim que acontece com vocês. Eu conversando com ele, o quê? Aí eu, uai, como assim? Aí eu, Elton do céu, deixa eu te contar, esse trem que eu acabei de escrever aqui pra você, no mundo espiritual é da mesma forma, com a gente é da mesma forma. Tudo já está disponível para nós. Tudo. Em alta velocidade. Uma conexão incrível. Tudo já está disponível para nós. Só que muitas vezes nós não estamos. Nós não temos a capacidade de receber. Acredita, irmãos? Eu choquei. Falei, Deus do céu. Efésios fala sobre a maturidade, né? O filho. Efésios, Gálatas? Agora, acho que é Gálatas. Que fala a respeito do filho, que quando ele não tem maturidade, ele é tratado como um escravo. O que precisa ser mudado dentro de nós para que essa conexão seja perfeita, seja plena? O que é? O que precisa? Se já está tudo disponível, já está tudo consumado, o Senhor, Ele já venceu, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, Ele levou os nossos pecados sobre Ele, Ele já nos deu uma vida abundante nessa terra, Ele já nos abriu as portas da riqueza, do entendimento, do conhecimento. O que acontece que a gente não está acessando? É Deus que não está querendo te dar? É Deus que está podando você? É Deus que está impedindo ou você não tem capacidade, competência para receber? Então, essa metanoia, esse entendimento que a palavra do Senhor traz, vem através da meditação. E aí nós vamos nos aprofundando, aí o Senhor vai girando essas chaves dentro da gente, entendeu? Como é que é? E aí você vai levar, uai, é isso, então peraí, então já entendi, a minha busca agora é assim, Senhor, me faz maduro, Senhor, me faz competente, Senhor, me faz, o que eu preciso fazer, o que eu preciso deixar de fazer, entendeu? Para eu poder acessar tudo isso que o Senhor já disponibilizou para mim. Como eu faço isso? Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Versículo 3, eu tenho que correr. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo,
suas folhas nunca murcham e ele prospera. Fala assim, prospera. Em tudo. Prospera. Em tudo o que faz. Isso aqui não é coach que está falando, não, irmãos, é a Bíblia. É a própria Bíblia de Senhor, a Bíblia, irmãos. Prospera em tudo que faz. Irmãos, além das pessoas, as árvores são a criação mais mencionada na Bíblia. Eu creio. Por quê? O Senhor quer falar alguma coisa com a gente a respeito disso. Uma vez eu trouxe uma palavra sobre a oliveira aqui. E a árvore está sempre presente na palavra de Deus. A gente vai ver Gênesis 1, o que é que tem? A árvore. Apocalipse 22 tem o quê? A árvore. A gente anda para um lado, anda para o outro, tem árvore. O que eu aprendo com a árvore? Versículo 3 falou: aquele que faz tudo aquilo ali que a gente leu, que não faz, na verdade, ele é como árvore plantada à margem do rio. O que isso significa? Uma árvore que é plantada à margem do rio, mesmo que venha a seca, ela nunca morrerá. Por que a gente está morrendo no meio do caminho, então? Será que a gente está plantado junto ao rio? Jesus, ele é o rio de águas vivas. Ele é a fonte. Entendeu? A palavra não vai contra ela, não, irmãos. Alguma coisa precisa ser encaixada, alguma coisa precisa ser ajustada. O Espírito Santo vai te mostrar, o Espírito Santo vai te falar o que é. Se você quiser saber. Porque ele só fala para quem quer saber. Ele não é invasor. Ela dá seu fruto no tempo certo. Então, existe um tempo certo também para frutificar. Não é quando, né, como acontece, você vai lá e planta lá a sementinha. De repente nasce o fruto. Não é. Existe um processo. A pastora falou que, né, a gente não gosta da palavra processo. Mas existe um processo. Mas Deus, por que eu tenho tantas promessas do Senhor para a minha vida? O Senhor falou que eu ia ser isso. O Senhor falou que eu ia ser aquilo. Calma, meu filho. Existe um processo. Agora, esse processo ele pode ser acelerado se o Senhor vê que você está com competências para receber essa aceleração. Então, mais uma vez, não depende de Deus. Depende de como eu me posiciono diante dele. Então, uma coisa é certa e necessária. Para que esse fruto ele não saia nem antes nem depois do tempo. Por quê? Um fruto antes do tempo ele geralmente como, pastora? Azedo. Não é muito bom não, né? E um fruto que você vai comer depois do tempo? Podre. Não rola. Então assim, existe o tempo exato para tudo. Mas para isso existe também uma necessidade de ter paciência. Glória a Deus. A todos os pacientes neste lugar. Todos somos pacientes. Amém, irmãos? Tiago 5,7 diz: por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Paciência. Existe um tempo certo para cada coisa. Não se desespere. Também não cruze os braços. Esteja alinhado, posicionado, onde o Senhor deseja que você esteja. Porque você vai frutificar e prosperar no lugar que o Senhor tem para que você prospere e frutifique. Existem plantas, se você plantar num lugar, se o terreno não for adequado, não acontece de não frutificar, a planta não crescer, sei lá, acontecer alguma coisa. Existe não só o tempo certo, mas existe o território certo. O Senhor te plantou aonde? Onde que o Senhor te plantou? É lá que você vai frutificar. Onde o Senhor tem colocado você? É lá que você vai ser luz. Então, se você quer ver o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida, isso não depende dele. Te falar, não depende, não joga para ele. Se posiciona e faz com que esse processo seja acelerado. Entre nessa roda viva. Para desfrutar daquilo que o Senhor já prometeu para você, para mim. Estou falando isso para mim, irmãos. Amém? A última parte que eu quero compartilhar com os irmãos desse versículo, que foi que eu chamei a atenção de vocês.
ele prospera em tudo que faz. É do desejo do Senhor que nós sejamos prósperos? É? Se ele prospera em tudo que faz, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que não se detém na roda dos escarnecedores, aquele que tem o prazer na lei do Senhor e nela medita dia e de noite, qual que é a satisfação do Senhor? Ver que o filho dele está prosperando. E prosperidade é o quê? O que é prosperidade? Ausência de necessidade, ter sucesso, bons resultados e abundância. O Senhor quer uma vida abundante para você. Foi para isso que não é teologia de prosperidade, isso que é Bíblia, irmãos. O Senhor tem uma vida próspera para você, nos seus relacionamentos, na sua saúde, nas suas finanças. Nós somos seres íntegros, corpo e alma e espírito. Não adianta eu querer ter uma vida espiritual e a minha vida financeira está uma bagunça, eu não consigo pagar minhas contas em dia, alguma coisa está errada. Eu preciso parar e analisar, refletir. Peraí, o que está acontecendo? Eu estou gastando mais do que eu preciso gastar? Eu preciso trabalhar mais então? O que eu preciso fazer? O que eu preciso ajustar? Eu preciso cuidar mais da minha saúde? Eu preciso parar de dormir tanto? Preciso levantar mais cedo, Léo? O que é que a gente precisa fazer, Léo? Para prosperar. A prosperidade está liberada sobre nós, irmãos. Ele tem isso. Sabe por que ele tem a prosperidade para nós? Porque, primeira coisa, Deus ordenou que eu e você vistamos, alimentemos e abriguemos os necessitados. Mateus 25, do 31 a 46. E como é que a gente vai fazer isso sem condição financeira? Se Ele espera isso da gente, como é que nós vamos fazer isso sem condição financeira? Ele quer prosperar, irmãos. Ele procura gente que está com o coração alinhado nele para prosperar, para ter abundância, para ele transbordar. Nós estamos aqui para transbordar na vida do outro. Mas como é que você transborda em escassez? Não tem condição. Irmãos, eu tenho um testemunho rapidão para dar para vocês. Chocado também com isso. Irmãos, uma coisa que eu mais amo na minha vida é entregar meu dízimo. Oh, a alegria que eu fico, dá vontade de chorar só de lembrar. Eu amo devolver, porque eu devolvo uma pequena parte do que o Senhor me dá. E aí, nesse tempo de pandemia, essa coisa toda acontecendo, irmãos, deixa eu contar para vocês, o meu maior dízimo que eu entreguei na minha vida foi nesse tempo de pandemia. Pode aplaudir, irmãos, aplaude. É Jesus. É Jesus. Léo, como explica? Você vender, deu a coleção acabar e tal, não sei o que, num tempo desse, Léo. Patrícia, como é que faz? É isso. Onde que está o seu coração? Você está alinhado com os princípios do Senhor? Ele deseja prosperar aqueles que desejam ser generosos, irmãos. Eu falo para você, e foi o mês que eu mais ofertei. Foi o mês que eu mais ofertei, que eu mais ajudei pessoas. Não estou falando só de ofertar aqui na casa do Senhor, não. Eu não estou falando isso também para trazer glória para mim, não, irmãos. Que Deus sabe que tudo que eu sei, que tudo que eu tenho, e tudo que eu tenho conquistado, tudo que o Senhor tem feito na minha vida, vem dEle. É dEle, é por Ele, é para Ele. O dinheiro é para servir, é Ele, as pessoas. Não tem nada aqui nessa terra que é meu. Não tem nada. E aí o Senhor procura pessoas assim. Por quê? Porque Ele tem uma missão. Para que mais? Deus ordenou que eu e vocês sejamos doadores generosos. Lucas 6:38. E como é que a gente vai doar se a gente não tem para nós? Não tem condição. Deus ordenou que eu e você cuidemos de nossas famílias. 1 Timóteo 5:8. Como cuidaremos dos outros se a gente não cuida da gente? Então Deus deseja que nós sejamos prósperos, um povo próspero, abundante, para poder ajudar o outro, para poder ofertar, ser generosos, irmãos. Para de roubar o Senhor. Ele não precisa do seu dinheiro não, mas deixa eu te falar, você está traindo maldição para a sua vida. Faz não. Mas pede para o Senhor um entendimento, para renovar a sua mente, para você entender que você está só devolvendo. E também não vem com essa de dar, né, Luiz? Não vem com essa de dar, não, eu vou dar o resto, vou pagar as contas, o resto eu dou. Vamos lembrar lá de Caim e Abel, da oferta agradável. O que aconteceu? Irmão, mas eu preciso finalizar. E eu quero finalizar relembrando os irmãos de 3 chaves que nós estudamos nesse texto. Primeira chave. Repete assim comigo. A alegria em Deus vem antes de qualquer coisa.
Então eu me alegro, e aí Ele satisfaz os desejos do meu coração. Amém? Alegria em quem? No Senhor, naquele que não falha, que não tarda, que não erra, que é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Então, a alegria em Deus vem antes de qualquer coisa. Segunda chave, fala aí para o seu irmão, ó, não é só fazer coisas. Tem coisas que você precisa não fazer. Não é só fazer. Também tem o não fazer. Então, decida aí, faz a lista. Não é para eu fazer, não é para eu fazer, não é para eu fazer. Os nãos, que são bênção. E a terceira e última coisa, que não precisa repetir, tá? Só vou ler para você. Invista em conhecer a Deus, aprofundar suas raízes nele e acesse a prosperidade em... Saiu. Tudo. A prosperidade em tudo que fizer. Amém? Quantos prósperos nós temos aqui nessa noite? Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Abra suas mãos assim, como quem recebe agora algo do Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, eu acesso hoje, pelo poder do seu nome, todos os depósitos celestiais. Me capacita, me habilita para fazer com que esses depósitos sirvam o meu próximo. Que eu seja generoso e que eu leve a luz, que eu leve a vida, que eu leve a paz, que eu leve a prosperidade, que eu leve o amor, por onde eu for. Eis-me aqui, me corrige, me habilita, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês.